Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, eu sou neuropsicólogo e hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando a respeito da profissão da psicologia, sobre a perspectiva do Censo Psi divulgado pelo Conselho Federal de Psicologia do Censo Psi de 2022. Vamos abordar quais foram as características dessa profissão, como que anda o quantitativo de funcionários, como que está as nossas atuações, questão de remuneração e principalmente também as questões das áreas que foram aí surgindo dentro da nossa profissão ao longo dos anos. Então, se você, que é profissional da área de psicologia, está pensando aí de mudar, de migrar de área, ou então, né, de querer melhorar e aprimorar a questão de estudos, ou ainda aquele pessoa, né, que tem interesse aí de entrar na área da psicologia, mas quer conhecer mais um pouquinho sobre a profissão, sobre o mercado, remuneração e quais principais características que um psicólogo precisa ter, então esse vídeo é para você. Então já deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal para que você possa aí estar sempre recebendo as novidades aí dos nossos conteúdos que são criados para você que gosta da área da psicologia e também que é psicólogo. Então vem comigo, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto? Então, pessoal, como expliquei para vocês, né, a gente vai falar um pouquinho desse Censo Psi de 2022, que foi divulgado aí pelo Conselho Federal de Psicologia, onde a gente vai abordar as principais características aí da nossa profissão. Então, pessoal, o censo PSI, ele foi aí, né, normatizado aí pela resolução, né, de 30 de 2022, no qual também foi institucionalizado que esse censo ele tem que ser realizado a cada 5 anos, né? Então, nós tivemos esse primeiro censo aí, né, divulgado em 2022, no qual as coletas de dados foram realizadas entre 2021 e 2022 através de formulários eletrônicos, né, uma amostra total de 20.207 psicólogos, né, que participaram desse censo e é uma amostra muito grande, né? Foi aí uma edição de comemoração, né, em 2022 aí de 60 anos da profissão de psicologia, no qual o conselho, né, teve uma grande movimentação aí para fazer um panorama, né, nunca feito aí na história da psicologia desse retrato, né, sobre a nossa profissão. E o bacana, né, desses volumes que foram disponibilizados nesse censo é que ele faz muito uma reflexão crítica, né, sobre desde a origem, como que eram os cenários, como que foi, né, a construção aí dos momentos políticos que a psicologia tinha, qual que era o papel, como que ela era vista, né, como que era a questão de atuação. Ele faz um posicionamento também, né, dessa questão não só de dados, né, mas ele correlaciona, ele reconhece, né, também muita dessa questão ainda da remuneração. Então, assim, é um censo, é um documento, né, que na verdade que fala de uma forma muito crítica, principalmente assim, construtiva, né, a respeito da nossa profissão. Então, para você, né, que tem interesse aí de entrar na área da psicologia, a visão é essa, né, de que hoje a gente tem uma visão de que a gente tem um papel social. Porque lá no início, desde o surgimento da nossa profissão, a gente tinha essa característica, né, da psicologia ser mais elitista, né, ter uma característica mais clínica, né, daquela coisa só de consultórios. E com o passar dos anos, né, a gente percebeu que teve várias mudanças, né, por conta do momento que vivia, né, do próprio movimento político, de como que era a história, de como que foi o surgimento também da psicologia, né. Hoje a gente já visualiza, né, que existem várias práticas, inclusive que já são proibidas pelo conselho, né, porque eram realizadas antigamente, né, lá no passado, e agora, né, por quê? Porque a gente tem esse posicionamento social, que o nosso próprio código de ética vai dizer, né, que nós temos esse papel social, né, de é, lutar pelos direitos humanos, combater, né, discriminações e qualquer tipo de sofrimento, a gente tem que defender as minorias. Então, o nosso papel hoje, né, é muito vinculado nessa questão social junto com a sociedade. Então, nosso papel perante a sociedade justamente nessa questão representativa da área mais social. Então, a gente não tem muito mais essa questão, né, vinculada com a questão, né, daquela questão elitista, né? Então, muitas pessoas ainda pensam de entrar na psicologia por questão de status, questão de dinheiro, né? Então você está na profissão errada, não é para você, né? Porque a gente não tem esse viés e ela não é mais essa questão também assim de olhar, né? Como uma questão de alta remuneração, de uma coisa mais elitista, ela não tem também essa característica. Então, né? Essa aí fica a dica para quem está pensando de entrar, né? Que é uma questão que deve estar em alta, porque está todo mundo falando desde a pandemia, então deve estar dando dinheiro. Então, não é. A gente está lidando com pessoas, né, com sentimentos. Então, a gente tem que ter essa conscientização dessa responsabilidade social que a gente tem em lidar com o outro, né? Então, você tem que ter perfil. Não basta simplesmente você cursar somente por cursar.
né? E aí a gente vai dar um pouquinho, né, de andamento aí, falando um pouquinho sobre a lei que institucionalizou, né, que regulamentou a nossa profissão, né, que foi a Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. Então, foi um marco, né, para a nossa profissão, que foi quando a gente foi regulamentado dentro do nosso país. E a gente era apenas 15 psicólogos nessa época aí, né, da regulamentação. E a gente nem tinha conselho. A gente era registrado aí, né, no Ministério da Educação. E na época, né, porque nem conselho tinha para quando foi feito a regulamentação da nossa profissão. E hoje como é que nós estamos, né? Hoje nós já somos, né, 439.559 psicólogos aí dentro do Brasil, né? Então, olha o tanto de, né, de crescimento em 60 anos, né? É uma profissão que cresceu muito. Em 79%, né, desses participantes que responderam o formulário, né, eram do público aí feminino, e 20% dos homens. 50% desses profissionais, né, têm idade até 39 anos e 72% se graduaram, né, dentro das instituições privadas e 27%, né, das instituições públicas. Isso mostra também outra característica, né, com relação à questão, né, de como que também as instituições privadas, né, cresceram na oferta do curso de psicologia, né, justamente porque teve essa crescente, né, dessa demanda, dessa crescência, e a gente ainda visualiza, né, que é um mercado, né, de cursos aí que tem aumentado bastante nas faculdades aí com relação à produção aí de novos psicólogos aí. Aqui a gente vai ter, né, um panorama por estado, né? Então, assim, isso aqui é bacana, né, para você dar uma olhada de como é que está aí, né, de quantas pessoas, né, quantos psicólogos aí estão regulamentados aí dentro da sua região. A gente tem alguns dados aqui interessantes, né, que, né, São Paulo, né, sempre foi, né, onde teve sempre a maior concentração desde a criação da psicologia. A gente tem também aqui outros estados aqui que tem essa peculiaridade, né, que é o Conselho de Tocantins. A gente só tem 1.764 inscritos, né, dentro do Conselho de Psicologia. Então, olha só o tamanho do estado de Tocantins e olha só quantos psicólogos que tem aqui, né? Então, a gente vê áreas aqui, né, bem aglomeradas aqui, né, principalmente, né, desses campos aqui, né, do centro, do sudeste, né, a gente visualiza aqui São Paulo com um quantitativo muito grande, expressivo, né, e, e a gente já vê outros estados aí, então, né, olha aí, né, quem não tem problema de fazer mudanças, que não está querendo muita competitividade no mercado e gosta muito da psicologia, né, a dica. É o que nós estamos fazendo. Então aí a gente tem, né, um quadro aí, né, dos profissionais aqui, né, que estão desenvolvendo as atividades de psicologia, que estão atuando, né, são cerca de 85%, né, desses profissionais. E aí a gente vai ter, né, pessoas que estão trabalhando, nós temos aqui quase 5% de pessoas, né, que estão trabalhando, mas elas não atuam dentro da área da psicologia, né. Aqui nós temos aqui 2% que nunca trabalharam, né, outros que já trabalharam 7,9%. Aqui nós temos a distribuição por gênero, né, como já foi falado, 79% de mulher, do público feminino, né? Aqui nós temos 1% público masculino, né? E aqui a gente teve aqui os outros públicos aqui, né, considerado nominado. Dentro desse manual, lá, né, desculpa, desse resultado, dessa cartilha, né, que foi divulgada, lá tem separação por gêneros de uma forma bem categórica, né, que aqui é como eram vários quadros, né, eu peguei mais esse de geral aqui, mas lá tem, né, separação bem certinha de transgêneros, né, de, de outras questões também de gênero para você poder visualizar o quanto que também está essa questão da diversidade aí dentro dessa parte. Aqui a questão da orientação sexual, né, que também que está nessa parte aí, né, que tem um panorama por estados. A gente tem aí, né, um 8% no total, né, que se declararam homossexuais, a gente tem 84% que se declararam, né, heterossexuais, 8% aí também, né, de bissexuais e assexuais a gente tem 0,3%. Então, é um quadro que pegou também essa questão. A questão de raças, né, de autodeclaração aí, a gente tem um total no nosso país aí, né, de 1% de que se declaram amarelas, e branco 64%, né? Então é a maioria da característica aí. A gente tem também os indígenas, né? Que é bem pequeno, 0,3%. Nós temos os pardos aí, 26%, e né, os pretos que se autodeclaram, né, pretos, temos 8%. Então aqui a gente visualiza outro panorama interessante, né? Como aqui umas características que mudam de estado para estado, né? Por exemplo, aqui no norte a gente tem a maioria pardo, né? E somando aqui junto com os que se autodeclararam pretos, né, a gente tem aqui 61%.
Agora, quando a gente já olha aqui para o sul, a gente já tem 88% só de brancos, né? E pardos e pretos aqui dá 11%, né? Então, essa diferença, né, da questão da raça também, que é o retrato do nosso país, né, mostra isso daí. Outros dados aqui é com relação à formação, né? A gente tem 26%, né, que fizeram somente a graduação. Aqui nós temos 25%, né, que estão dentro dessa área aqui, né, do escrito senso, que é o mestrado, doutorado, e um número grande também, né, das especializações. Então, isso aqui é outra característica, né, da psicologia, né, que você tem que estar estudando continuamente, né, se especializando, né, afunilando, porque é muitas áreas, é muita coisa que a gente tem que, né, se conhecer cada vez que passa. Então, assim, você tem que estar ciente, né, que é uma área que você vai ter que estar se atualizando o tempo inteiro, tá tendo mudanças e você não pode ficar parado, porque um ano, 2 anos, né, sem fazer essas atualizações, a gente vai ficando para trás, porque a psicologia, ela é muito dinâmica nessa questão com relação a estudos, né? Então, outra característica que interessante. E ela também está vinculada com a nossa questão financeira, né? Com os estudos também ajudam nisso também. Aqui a gente tem, né, como que as pessoas que nunca atuaram, 6%, né, já atuou, mas não atuou, né, mais 6% também. A gente tem lá um número maior, né, que é 64% dos que exercem atividade somente de psicologia, e nós temos aqui 17%, né, de pessoas que exercem a psicologia e outras atividades. Aí fica aquela reflexão, né? Isso daqui é porque a remuneração, a questão, né, de disponibilidade, né, de serviço, ainda não é fundamental para cumprir, né, com aquele papel da sua remuneração, que você precisa, né, estar trabalhando em outro serviço, em outra área para complementar a renda, né, pode ser também, né. Aqui a gente tem, né, um panorama aqui, uma reflexão até triste, né, para a gente, porque, por exemplo, né, que a gente tem apenas 29% que só tem um vínculo, né? Quer dizer, não chega nem a 30% das pessoas que responderam o formulário que tem só um vínculo, ou seja, trabalha somente no local. A gente já tem um número aqui grande, né? 28%, junto com 21% que tem de 2 a 3 vínculos, né? 4 vínculos aqui 10%, né? 5 vínculos e 6 vínculos aqui 7%. Né? Aqui, isso aqui é assustador porque você pensa como que a psicologia também está, né? Que a gente está tendo que ter essa característica, né? De vários vínculos aqui, né? Então, será que é porque está tendo muita demanda e aí a gente está sendo requisitado? Não, né? É uma questão muito voltada também para a questão de remuneração, né? O profissional hoje, né? Que principalmente que atua nas áreas clínicas, né? Ele tem que ter vários vínculos, né? Para ele ter uma remuneração básica, né? De sustento, porque se ele ficar somente num lugar, a remuneração é muito baixa. Então, isso serve para uma reflexão, né, para melhorias, né, da nossa área, porque como que uma pessoa que tem que ter tantos vínculos, ela vai influenciar na qualidade do serviço dela? Porque você imagina, um profissional que tem que atender em torno aí de 15, 16 pacientes na área clínica ou mais, né? Como que é a qualidade desse serviço que ele está tendo que fazer para ele poder ganhar o mínimo, né? Então, isso interfere, né? Principalmente quem trabalha na área clínica sabe do que eu estou falando, né? Da baixa remuneração, principalmente, né, pago pelos convênios também. A gente precisa, né, lutar por essas melhorias, colocar também um piso, né, lutar por, né, por esses espaços perante criação de leis, de jornada de trabalho, da nossa questão aí de qualidade de vida, porque a gente trabalha muito nessa questão, né, com a dor, com o sofrimento, e como que está a nossa dor e sofrimento? Se a gente está esgotado, principalmente por ser da área de saúde, né? Então é uma reflexão também muito, muito interessante e pesada, né, para a gente poder também olhar para isso. Porque você fica imaginando aqui, como que uma pessoa tem 6 vínculos? Ela trabalha, né? Se ela trabalha um dia de semana né, em cada lugar. Ela trabalha aqui praticamente só, né? Deve ter só o domingo e olha lá para descansar, né? Por conta dessa questão de ter que ter tantos vínculos. Então não é porque, tipo, né, romantizando, pensando que tem vários locais que está precisando da gente, não. Questão da remuneração. E aqui fica claro nisso, ó. Como que uma pessoa que tem 6 vínculos e essa remuneração aqui? Ah, Rafael, mas você, né, tá baseando aí, né, nem tantos por cento recebe isso daí, só recebe um salário mínimo, mas ela tem só um emprego. Ela tem só um emprego e recebe um salário mínimo. Agora que a pessoa, né, ter 6 vínculos, né, então é como se a nossa remuneração aí, ela tivesse aí próxima de um salário mínimo, né, porque se eu tenho 6 vínculos, é como se, né, tivesse desempenhando ali, né, essa questão dessa função. Aqui a remuneração, né, de um vínculo, né, olha, de um vínculo para cá não tem tanta diferença, então trabalhar em vários vínculos também talvez não seja tão, né, essa diferença tão grande assim.
E aqui os motivos, né, da não inserção no mercado, né? Essa falta de oferta de trabalho. A gente tem aqui questão também, né, da defasagem entre as habilidades, porque é aquilo que a gente falou, tem que estar estudando o tempo inteiro, né? O mercado está mudando o tempo inteiro, então nem só o mercado, né? A própria questão, né, do social, né, da questão de saúde mental. Então aqui dificuldades, né, de compatibilizar a criação dos filhos, né, porque nós temos a maioria, né, de mulheres, né, e as mulheres são as ainda, né, as maiores responsáveis pelos cuidados com os filhos, né, os aposentados, né, que são os que conseguem aqui finalizar, né. O contexto aqui desse trabalho, né, a maioria está no setor privado, né, isso aqui já é uma característica clássica ainda lá do início, né, permanece. Serviço público, né, olha, né, ainda muito baixo, né, e a gente sabe tanto da demanda dessa questão dessa necessidade de crescimento, só 18%, né? E aqui a gente tem ainda, né, aquela questão dupla, né, que a pessoa trabalha no público e no privado, né, para questão de remuneração. E aqui a parte, né, que a gente chega mesmo para uma reflexão, né, sobre a nossa questão, que também adoece, né, questão financeira, que você tem que trabalhar tanto para a questão da nossa remuneração. A gente tem aqui, né, um número até quase 10%, né, que recebe aqui, né, até um salário mínimo, que é aquilo que a gente falou, né, e aqui a gente tem um representativo que está mais ou menos nessa faixa etária, né, entre 3 mil e 6 mil, né, provavelmente isso aqui são aqueles profissionais, né, que tem 3 vínculos aqui, né, para chegar, né, 2, 3 vínculos nessa remuneração. Aqui a gente também tem um patamar, né, menor, que tem uma remuneração, né, entre 6 e 9 mil. A gente aqui já tem outros, né, com um percentual aqui pareado, né, mais que 3 mil, aqui um percentual ainda pequeno, né, da nossa profissão, que chega aí. Provavelmente também deve ter vários vínculos, né, para estar nesse valor aí, dificilmente está só em um lugar. Aqui a gente também tem uma outra perspectiva interessante, bacana, né? Que é sobre a absorção do mercado, né, na nossa profissão. Quantos anos a pessoa demora para começar a atuar? Aqui, né, menos de um ano, né, a gente já tem quase 50% das pessoas que se formam, né, já começam a atuar. Entre aqui, né, o primeiro ano, né, já somando esses dois aqui, já dá quase 80%, né? E dentro dos 2 anos a gente tem um patamar aí muito alto, né? De praticamente quase 90% aí absorvido aí dentro dos 2 anos, né? De formação. Aqui, né, são as áreas da nossa profissão que foram surgindo ao longo do tempo, né, e como que ela se encontra hoje normalizada e regulamentada aqui, né, dentro do conselho aqui, né, pelo conselho aqui em 2022. Então, todas essas especialidades aqui, né, já estão regulamentadas, né, como especializações, né, que é a neuropsicologia, a área social, hospitalar, clínica, de esporte, jurídica, tráfego, organizacional, escolar, avaliação, né, e saúde. Então, são áreas, né, que foram surgindo, né, desde a criação da psicologia. Isso aqui é fundamental, né, para não só valorização, mas para ampliar o nosso espaço de atuação, né? Cada dia que passa tem se notado, né, dessa importância do psicólogo, até na área do esporte, área jurídica, né, que a gente às vezes pensa que não cabe, né, a atuação de psicólogo, a gente visualiza muito, né, hospitais na área de saúde, então é uma coisa muito bacana que tem aumentado bastante o nosso leque aí, né? E aqui a distribuição, né, a característica clínica, né, que ainda está em alta, né, 73% está na área clínica, né, que ainda é o cargo-chefe da psicologia, que mais absorve. A gente já tem aqui, né, social, a gente tem essa área da saúde. Essa área social está muito vinculada, né, em vários serviços sociais que tem dentro das instituições, seja no hospital, chega no CRAS, no CREAS, né, vários setores têm, né, o setor social que tem né, um psicólogo dentro dessa equipe, né, saúde, a gente também tem um número representativo bacana, que tem crescido cada vez mais que passa, educacional também, né, aumentou, mas ainda é pouco, né, e as outras áreas aí. E os próximos vídeos é justamente para a gente abordar essa área aqui, né, para a gente começar a falar um pouquinho dessas áreas aqui da psicologia, né. Então nós vamos falar aí qual que são, né, as atribuições do psicólogo clínico, quais são as atribuições do psicólogo social, qual que é o público, o que que ele tem que ter de habilidade, o que que ele precisa, né, ter de especialização, dependendo da área que ele está atuando aqui, se tem que ter ou não tem que ter. Então fiquem de olho aí nos próximos vídeos, né, que o objetivo é justamente esse, né, da gente falar um pouquinho das outras áreas aí, né, para a gente conhecer cada área específica, o que que faz, o que que não faz, porque a área clínica é completamente diferente, né, da área educacional, por exemplo, que a gente não vai fazer atendimento clínico com aluno, né? Você pode até fazer um atendimento esporádico ali, né, uma intervenção de alguma coisa, mas a postura, a atuação é completamente diferente. Você vai trabalhar, né, com a equipe completa, com gestores, com profissionais, né? Mas a gente vai deixar esse assunto para o próximo vídeo para a gente não deixar esse vídeo aqui mais longo, né? Muito longo. Então é isso, pessoal, que a gente queria passar, né? Esses dados básicos aí do censo. Entrem lá, acesse, tem o link aí, né, na descrição do vídeo, onde você pode ter acesso a esses 2 volumes aí do censo,
dê uma lida para você conhecer melhor como que está a distribuição na sua região, na sua área, no seu estado, como que está o mercado aí, como que é a remuneração, ou então se você tem essa disponibilidade de mudança, você, né, tem esse espírito aí, né, de passar, né, eu gosto de conhecer novos lugares, né, aí é uma oportunidade de você conhecer outros espaços aí que podem estar tendo carência de profissionais na área e, de repente, né, seria um lugar para você se estabilizar, se estabelecer ali como profissional e entrar dentro desse espaço também. E é aquilo que eu falei, né? Às vezes você também já tem um tempo, já está calejado da clínica, quer migrar, né, de área, aí tem as expectativas das áreas que estão crescentes, né, o que que precisa, né? E essa é a característica. Para quem não é da área, né, é saber disso. Você tem que ter a veia social, não tem como fazer só por status, né, ou por questão de remuneração, porque já ficou bem claro, né, que a questão de remuneração deixa muito a desejar dentro desse censo aí, né? E o censo é uma, né? E a gente pensa assim, uma representatividade assim e tal, mas é a realidade, né? Dentro desse quesito. Aí a gente também tem as características, né? Que com relação não só, por exemplo, né? Essa parte, né? Do status, né? Mas a gente tem que olhar muito desse papel, da nossa função perante a sociedade, que é justamente aquela vinculada com os direitos humanos, né? Que é fazer aquele papel de defesa, de atuação. Esse, né, é o nosso viés da psicologia hoje, né, que deixou, né, de atuar dentro de algumas áreas aí também que hoje, né, até o próprio conselho reconhece, né, que estavam equivocadas. Então, esse panorama desse centro, ele serve justamente para isso, né, para dar esse retrato, né, muito bacana, a reflexão que foi feita da construção dentro das discussões dentro desse censo é muito bom. Parabenizar aí, né, as pessoas que tiveram envolvidas nesse processo, nesse projeto, porque né, como o próprio conselho colocou, é o maior já feito, né, de censo da profissão, para a gente realmente, né, saber como que está o nosso retrato e mexer na ferida de muita coisa, né, que a gente precisa às vezes tocar nesses assuntos, reconhecer, né, porque é muito disso, porque somos, né, sujeitos aí também, né, que estamos lidando muito com a questão do sofrimento, mas nós também somos uma das categorias que mais está vulnerável a passar por esses sofrimentos por conta justamente dessa área. E a gente tem que lutar por melhorias. E como, né? Olha o setor público, somente 18% de atuação, né? Então, assim, a carência que tem lá, a gente precisa, né, lutar por melhorias na legislação, para que cada lugar tenha um mínimo de psicólogos, né, nas escolas, nos hospitais, no meio jurídico, em todos os setores, né? E também a gente precisa lutar por essas melhorias no Congresso, né, no Senado, com criação de leis, por exemplo, né, de jornada, de redução, né, de estabelecer, né, a nossa profissão em como 6 horas, estabelecer também, né, um piso salarial por conta dessas condições, porque realmente nós estamos muito nessa vulnerabilidade. É aquilo que a gente fala, né? Poxa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter esse papel social, mas, né, não tem como a gente também exercer esse papel de qualidade se a gente não tem uma profissão que remunere bem aquele profissional, para que ele consiga ter qualidade, né? Então, a gente precisa lutar desses espaços. Então, a psicologia tem crescido, cada dia que passa mais a gente tem percebido essa importância, né? A sociedade também tem valorizado cada vez mais, mas aí é a hora da gente também lutar por melhores condições de trabalho e de direitos, né? Com legislação. Né? Não basta a gente apenas, né, fazer reclamações em grupos de WhatsApp, não, a gente tem que participar, a gente tem que, né, participar do próximo censo também para a gente aumentar esse número aí, né, de amostra, para que cada vez mais, né, fique próximo dessa realidade de fato, né, porque quanto maior essa amostra, mais próximo da realidade fica, né, como que está a nossa profissão. Então, daqui 4 anos, né, porque foi em 2022, nós estamos agora já em 2023, tem um próximo censo. Fique de olho, entre em contato, né, acompanhe aí pelas redes, aí no site do conselho, né, quando que vai estar disponível esses formulários para você também participar, dar sua contribuição e a gente lutar por melhorias cada dia que passa. Espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aí, né, como que está a situação da psicologia no seu estado, no lugar que você mora, na sua cidade, né? Fala para mim se condiz aí com a remuneração, se essas, né, essas questões aqui que a gente levantou também são as suas angústias, né, que você também tem passado, né, porque é uma profissão maravilhosa que tem crescido, a sua importância, mas a gente ainda tem muito que alcançar para melhorar. Aguardo vocês aí no próximo vídeo que vai ser sobre psicologia clínica. Até a próxima. Tchau, tchau.